canal do Complexo Portuário de Itajaí foi liberado na manhã deste sábado, depois de 8 dias fechado. Os prejuízos ultrapassam os 16 milhões de reais para a cadeia logística e mais de 600 mil reais só para o Porto de Itajaí. O primeiro navio que aguardava a liberação do canal de acesso ao porto de Itajaí manobrou por volta das 6 horas da manhã de sábado. Dos 15 navios que aguardavam para entrar nos terminais, apenas 3 desistiram. O prejuízo econômico é avaliado pela superintendência. Nós estamos fazendo duas contas, né? Uma foi o que deixou o porto como uma autoridade portuária, como a superintendência do porto de Itajaí, de arrecadar quanto às entradas de navios. Se foram 20 navios que deixaram de entrar e cada navio, em média, paga 30 mil reais de tarifa, nós deixamos de arrecadar 600 mil reais no porto. Então, esse mês, nós tivemos uma arrecadação já prejudicada em 600 mil reais, que na soma das arrecadações e das receitas portuárias é muito significativo no mês. Agora, a cadeia logística, a cadeia portuária, desde do armazém até o navio que embarca, cada container representa mais ou menos R$ 1.600 de recurso que entra na economia, como salário, como frete, como armazenagem. E como até o próprio despachante que deixou de fazer o seu trabalho. Então, o despachante, o transportador, isso tudo entra como salário na economia da cidade na base de R$ 1.600 por container. Se nós tivermos 10 mil, são 16 milhões de reais que deixaram de cair na nossa cadeia produtiva, que deixou de entrar como recurso para movimentar a economia. Toda a cadeia logística ficou prejudicada, situação que se repete em Itajaí. Desta vez, a estrutura dos terminais, tanto de Itajaí quanto de Navegantes, não sofreram danos, mas, por outro lado, a economia ficou prejudicada. Eu espero que, como os navios todos não abortaram, não saíram do porto, eles estão aguardando o embarque, nós só protelamos essa receita. Mas eu creio que nos próximos dias, com o correr das operações portuárias retomadas, nós continuamos com esse movimento e essa receita volta a entrar no porto de Itajaí e na economia da cidade. Hoje, 4 navios atracam. Os demais vão entrar no complexo segundo a escala determinada pela administração dos terminais. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Mais uma vez, Itajaí perdendo aí com o fechamento do canal de acesso ao complexo portuário por condições climáticas. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Nem a bacia de evolução, nesse caso, dá jeito. Contra a natureza não tem o que fazer. Correnteza forte, maré forte, ou seja, a ressaca aqui na nossa região, dificilmente teríamos acesso ao porto e, evidentemente, que o bom senso e a lógica diz que esses navios não podiam entrar. O risco de navegação era eminente, consequentemente, podendo ter aí prejuízos até piores do que nós estamos tendo. Agora, o que chama a atenção é com relação ao prejuízo. E o que diz o superintendente do porto, que isso pode ser recuperado. Em termos, isso pode ser recuperado. Porque nós temos que levar em consideração que muitos desses containers que estão aqui, eles vão ser embarcados em navios, em outros navios. Ou seja, aquele valor que o porto cobra para o navio ficar aqui, para aportar, é como se um navio que estivesse ao largo fosse levar a mercadoria de outro. É mais ou menos isso que vai acontecer. Então, consequentemente, se perde dinheiro sim. Esse dinheiro todo da economia, que foi anunciado na matéria, que deixou de circular na nossa região, na cadeia portuária, isso faz uma falta muito grande. Quando você pensa em parada, você pensa em prejuízo, você tem que analisar que esse dinheiro já estaria circulando. Ou seja, isso gera outras formas de prejuízo. Então, toda parada ela é prejudicial. Agora, existe a possibilidade ainda de uma greve dos portuários aqui da nossa região, inclusive envolvendo todo o complexo. Isso era para acontecer hoje, foi adiado em função de tudo isso que está acontecendo para a próxima quarta-feira, caso não haja uma negociação aceitável entre as autoridades e os portuários. Isso é uma situação que pode ainda agravar mais o caso do porto e os prejuízos que nós estamos contabilizando nesse momento. Infelizmente é assim, né? Porto na saída de um rio só dá nisso, né? Infelizmente.
Porque daí tem a questão da correnteza, da maré alta, tudo isso influencia, né, Lacerda? Mas na semana passada eu conversava ao vivo aqui com o superintendente do Porto de Itajaí, o seu Antônio Aires, e ele comentava que tirando a paralisação das enchentes de 2008, claro que foi a maior, né, e 2011, agora essa foi a vez que o canal de acesso ao complexo portuário ficou por mais tempo parado. No ano passado, só um dia, em 2012, apenas um dia, o canal chegou a ficar interditado. É verdade. Detalhe, se você voltar, dessa vez ainda tem uma vantagem. Nós não tivemos nenhum prejuízo material no porto. Tivemos em ocasiões passadas, inclusive destruição ali de do berço de atracação ali do nosso porto. Então, situação complicada. Desta vez a situação ficou um pouco melhor. Mas, infelizmente, o prejuízo está aí, é contabilizado, não tem muito o que fazer. É torcer para que isso não volte a ocorrer num pequeno espaço de tempo e que a gente possa realmente reverter essa situação. O prejuízo já está aí. Prejuízo adquirido dificilmente pode ser revertido. O que você deixa de ganhar, você não recupera. Você pode até cobrir, mas se você está cobrindo o prejuízo, é sinal que você está tirando dinheiro de algum lugar para botar aqui. É isso que vai acontecer. Então, para você cobrir esse prejuízo, você vai ter que atender outros navios aqui na região que poderiam ser lucro. Então, essa é a diferença na matemática. E prejuízo já aconteceu, não tem mais o que fazer, é torcer para que isso não volte a ocorrer tão cedo aqui no nosso complexo portuário. Navegantes hoje com 4 navios e Itajaí sem nenhum por enquanto. Pois é, Lacerda. Mudando rapidamente de assunto, Lacerda, depois daquele incêndio grande lá em São Francisco do Sul, que a gente acompanhou durante toda a semana passada, teve um incêndio já pela terceira vez na fábrica de cordas em Navegantes. Verdade. E ontem de manhã, mais um incêndio aqui na nossa região, numa fábrica de artefatos de cimento. Né, como a gente pode acompanhar aí algumas fotos no bairro Dom Bosco. O que está acontecendo? Né? Está pegando fogo aí em tudo que é fábrica, empresa. Olha, você já reparou? Eu não sei, tem alguma coisa nesse universo que de vez em quando conspira. Você já reparou? A gente fica muitas vezes tempão sem ouvir falar que caiu um avião. Daqui a pouco cai o primeiro, cai o segundo, cai o terceiro, começa a cair em sequência. Pois é. Agora aqui na nossa região começou essa história de incêndio. Olha, não dá para entender esses fenômenos seguidos. Não sei se é porque não tem notícias, não tem informações, isso acontece com mais frequência e a gente não divulga. Mas são fenômenos que não tem como a gente explicar, né, de uma forma mais clara, a não ser acreditar em forças ocultas, vamos dizer assim, para que isso estivesse acontecendo. E uma outra coisa que chama a atenção é que nós temos que prestar, principalmente as empresas, prestar um pouco mais atenção naquilo que se refere à prevenção, ao combate a incêndio, a ter brigadas dentro das suas empresas, a ter os equipamentos de segurança, nesse caso de combate a incêndio, de forma assegurada, com as validades, tudo em dia, para em situações como essa, a gente ter tempo, as empresas terem tempo de tentar controlar o fogo antes da chegada dos bombeiros. Esses aí tomaram prejuízo, tinha um caminhão parado ali, o prejuízo foi grande, fora um bar que tinha ao lado, que também teve que passar por um resfriamento em função do forte aquecimento. Graças a Deus, as proporções foram menores, evidentemente, que as duas anteriores que você citou. Sim. A de Navegantes e a de São Francisco, que essa aí, infelizmente, ainda vamos levar muito tempo para contabilizar os verdadeiros prejuízos que aquele incêndio provocou, principalmente a natureza, Luciana. É verdade, com certeza, Lacerda. E nesse caso aqui de Itajaí, a perícia já começou a ser feita hoje de manhã. Pois é, vamos ver o que vai acontecer ali, né? Obrigada, Lacerda. Bom início de semana até amanhã. Para você também. Até amanhã. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com uma reportagem sobre um projeto de lei que já passou a valer em Brasília e que proíbe a produção e a comercialização de armas de brinquedo. É um instante só e nós já voltamos.